Larissa. Bom dia, Larissa. Mais uma vez, pessoal, bom dia para todos, tá? A gente já está iniciando aqui a nossa gravação da nossa aula, tá? Então, como sugere aí a nossa apresentação, a gente vai trabalhar hoje com arquitetura e manutenção de computadores, né? Visando essa parte de processadores e de instruções, tá? Então, a gente já viu um pouquinho na aula passada sobre as portas lógicas, né? Todas as ações que ocorrem, né? O que é passível de ocorrer. Agora a gente vai entender onde que essas portas lógicas podem estar tendo seu entendimento aplicado, né? De uma forma bem eficaz, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com esses processadores, aí vai ver uma evolução dos processadores e um pouco sobre instruções, como que é dividido uma instrução, quais são os tipos de instruções, tá ok? E aí a gente já vai dar prosseguimento à nossa disciplina, tá bom? Na semana que vem, gente, a gente vai trabalhar, com dois tipos de arquiteturas, né? Que são as arquiteturas CISC e RISC, tá ok? E aí, no caso da semana que vem, no dia 15, dia 15 provavelmente será feriado, né? Ainda não é certeza, mas se for feriado, essa aula de CISC e RISC fica para 22, e aí, possivelmente, dia 29, a gente tem aí a nossa primeira avaliação referente à arquitetura e manutenção de computadores. Tá bom? Beleza? Dando mais uma vez bom dia aos demais que ainda estão entrando, né? Bom dia, Breno, certo? Então, vamos lá, pessoal. Iniciando aqui, o que é que a gente vai ver hoje, certo? O que é que a gente vai ver hoje, tá? Vou pegar aqui minha canetinha, como sempre. Vou pegar a canetinha aqui hoje verde. Então, hoje a gente vai trabalhar com processadores, tá? A gente vai entender um pouco da arquitetura de um processador e a gente vai trabalhar com a explanação e a evolução dessas duas marcas que foram, né, que ainda são grandes produtoras de microchips, né, de microprocessadores, que são o cérebro do nosso sistema computacional, tá bom? Então, posteriormente, a gente vai ver um pouco sobre instruções, quais são os tipos de instruções, certo? As definições de pipeline, paralelismo e multiprogramação. A gente vai entender o que é cada um desses três termos e como ele afeta no processo, né, no decorrer do processamento de informações dentro de um sistema computacional. Belezinha? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, pessoal, o processador, certo, em si, ele é composto por transistores, certo? Então, o processador ele é composto por transistores e nas suas extremidades, nas suas pontas, nos seus contatinhos, ele tem um componente chamado silício, tá? Né? São folículos de ouro, tá? Que eles ajudam a ter uma maior condutibilidade e aí você tem uma maior transferência de informações, você tem uma eficiência muito maior. Então, o computador, a base de um processador são transistores, né, de uma forma interna, uma união de muitos e muitos e muitos transistores efetuando diversas tarefas, tá bom? Então, a função de um computador, certo, é executar, aliás, de um processador, desculpa aqui esse errinho, tá, pessoal? Depois vocês corrigem no slide de vocês. A função de um processador é executar tarefas com a finalidade de resolver problemas, certo? Então, uma tarefa pode ser executada por meio de uma sequência ordenada de instruções de máquina. Então, o computador, ele recebe essas instruções e vai executando elas. Então, todo passo que você tem em um dispositivo computacional, seja um computador, seja o seu smartphone, isso ali exerce um processamento no hardware. Ele necessita desse processamento. Então, o processador, ele é o componente responsável pelo processamento de instruções e de dados. Então, se eu perguntar para vocês o seguinte, gente, qual a principal função de um processador? Né? Executar instruções e dados, certo? Ele é o responsável por isso, é o cérebro por trás de tudo. Tranquilo? O processador, pessoal, ele é dividido em três componentes básicos, que são esses três bonitos aqui, certo? A ULA, o C e os registradores. Tá bom, pessoal? A ULA a gente compreende como a unidade lógica e aritmética. Tá? O C
a unidade de controle, e os registradores são pequenas memórias que armazenam pequenas informações dentro desse processador, dentro desse chip, desse conjunto de transistores, tá? Então, se eu perguntar para vocês em qualquer avaliação quais são os componentes básicos de um processador, é a ULA, a unidade de controle, que é o UC, e os registradores. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Posso seguir? Sim ou não? Sim. Tranquilo. Então, vamos seguindo aqui. Nessa arquitetura, gente, a gente tem que a ULA é a unidade lógica e aritmética. Né? Ô, meu amigo Leão, o que você entende por unidade lógica e aritmética? Unidade lógica e aritmética? Isso. Bom, lógica seria ele executar umas ações da forma mais certa possível, de forma lógica. E a aritmética seria usando alguns processos matemáticos, como vezes, multiplicar. Eu entendo por isso. No caso, você utiliza operadores matemáticos, certo? Para a parte aritmética, que é a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, certo? Isso. Você utiliza a parte lógica como a decisão. Então, basicamente, a parte lógica é representada pelo I, pelo OU e pelo NOT, tá? Lembra que são as nossas portas principais lá dos circuitos digitais, né? Que a gente tem a porta NOT, a gente tem a porta OU, a gente tem a porta I, tem a porta NAND, tem a porta NOR, tem a N-SHOR e a SHOR, tá ok? Então, a parte lógica é onde você vai utilizar, né, aquelas portazinhas que a gente trabalhou na aula passada, tá bom? Já a unidade de controle, gente, a unidade de controle, ela, olha aí como é interessante, ela controla a execução de qualquer instrução dentro do processador. Então, é como se fosse um xerife, né? É como se eu tivesse um cara dentro do meu processador e esse cara, ele dissesse, ó, agora é a sua vez de ser executado. Agora é a sua vez de ser executado. Ei, carinha, logo ali, é a sua vez de ser executado, tá? Então, quem faz esse papel é a unidade de controle, tá ok? Todo mundo está cortando ou é só a Luísa que está com problema? Não, professor, a minha tá de boa. Então acho que o problema é a internet da Luísa, né? Então, tenta entrar e sair novamente, Luísa. Desligar alguns aparelhos dentro de casa, ver se melhora a tua conexão, tá bom? Caso contrário, se a internet estiver muito ruim, eu vou postar aula no YouTube daqui a pouco, quando acabar a aula. E aí você assiste posteriormente, tá bom? Mas tente aí desconectar e reconectar seus dispositivos, tá bom? Então, vamos seguindo, né, pessoal? Então, ó, a unidade de controle define o que tem que ser feito a cada momento. Realmente é algo que controla, certo? Controla tudo que é executado pela ULA, tá ok? Decodifica a instrução e gera os sinais de controle para as unidades funcionais, certo? Então, ele decodifica a instrução quando ela vem, porque a instrução, a gente vai ver mais à frente, ela vem como um conjunto de dados que montam uma informação, certo? Esse conjunto de dados, que é a composição de uma instrução, muitas vezes ele é criptografado, certo? Ou ele tem alguns operadores, algumas coisas que precisam ser, aliás, que são codificados. Então, quem é que decodifica essa instrução? É a unidade de controle, tá, pessoal? Então, se eu chegar a perguntar para vocês qual dos componentes de um processador, certo? Faz o papel de decodificação de instruções. É a unidade de controle. Tá bom, pessoal? Entendido? Podemos seguir? Sim ou não? Um trabalha, um executa dados e ações e o outro só controla, né, professor? Diz quando e onde... Exatamente. Aqui é como se eu tivesse os pedreiros, né, como a unidade lógica e aritmética, e a unidade de controle como se fosse o mestre de obras, né? Ele fica ali controlando e dizendo o que vai ser feito, o que não vai, tá bom? O próximo componente, pessoal, é os registradores, certo?
São pequenas memórias dentro do processador, né? Que armazenam dados que estão sendo executados naquele momento. Então, eu tenho dois tipos de registradores. Registradores de propósito geral, certo? Que são mais, tipo um geralzão mesmo, eles conseguem guardar informações não tão específicas. E tem os registradores mais específicos, que eles guardam informações de execução de programas mais específicos, certo? Por exemplo, um registrador específico, ele pode guardar no cache do processador. Memória cache é uma memória interna do processador que fica armazenada aí junto aos registradores, certo? E aí essa memória, ela te ajuda na execução posterior de instruções. Então, o que acontece? Vamos supor que uma instrução seja executar o CorelDRAW. Aí vai lá e o processador executa o CorelDRAW. Quando o processador executa o CorelDRAW pela primeira vez, ele tem um gasto de memória, certo? Um gasto de execução, um gasto de tempo. Para aliviar esse tempo, ou seja, para ficar mais rápida a execução, o que se faz? Se é armazenado nesses registradores, certo? Pequenos logs de configuração, no caso, em registradores específicos, onde, por sua vez, quando for ser executado novamente o CorelDRAW, ele já vai ser executado mais rápido. Isso acontece muito em sites também, no navegador. Tem vezes quando você vai acessar um site a primeira vez, ele demora um pouquinho mais. Quando você vai acessá-lo novamente, ele já vai numa velocidade maior. Quem foi que já percebeu isso aí? Alguém já percebeu isso nos navegadores ou no próprio computador? Já percebi. Quem foi que falou? Eu. O Adrian. Tu percebeu em que, Adrian? Pode falar, fica à vontade aí. Não me lembro direito, mas eu já percebi. Tá ok, então. Mas foi no navegador ou foi no computador? Navegador. No navegador, né? Então, a mesma coisa, é porque a gente percebe mais isso no navegador, mas isso acontece muito no processador, tá? Então, só recapitulando, a gente tem a unidade lógica aritmética, que é quem realmente faz a execução dos programas, né? Das instruções, certo? De adição, subtração, de portas I, portas OU. Quem faz essa execução, certo? É a ULA. Já a unidade de controle é o xerife, ele controla quem vai ser executado ou não. E os registradores, eles armazenam informações para uma posterior execução mais eficiente. Tá bom? Entendido, meu amigo Breno? Tudo tranquilo aí? Deu um oi aí, Sim. cara. Oh, maravilha. Deu para entender, né? Uhum. Vamos continuando aqui. E aí, gente, a gente começa a trabalhar um pouco, né, nessas duas marcazinhas, na Intel e na AMD, tá? Eu vou passar só um breve histórico por ela, tá, ok? Para a gente entender como é que foi esse processo de construção dessas duas marcas, dessas duas grandes fabricantes de chips de computadores, correto? Então, vamos lá, né? A Intel, que antes fabricava o circuito integrado para memórias RAM, certo? Minha amiga Yasmin, bom dia, Yasmin. Tá por aí? Bom dia. Bom dia, Yasmin. Yasmin, tu pode ler para mim, Yasmin? Eu tô com a dorzinha de garganta hoje. A Intel, que antes fabricava o circuito integrado para memórias RAM e posteriormente processadores para calculadoras, lançou-se no mercado de microprocessador para computadores em parceria com IBM com o modelo 88 em 1983. Após isto, veio a família dos X86, 86. que o mais famoso foi o de nome comercial Pentium. Obrigado, Yasmin, pela sua participação. Então, gente, o que acontece? A Intel, certo? Ela começou fabricando memórias RAM, né? Aquelas bem antigas, certo? E aí, na sequência, ela estava fabricando
ela estava fabricando processadores para calculadoras, certo? Porque a calculadora que a gente conhece é essa calculadorazinha convencional, né? Mas a gente tem outras calculadoras que guardam memória, certo? Calculadoras um pouquinho mais caras, né? Que tem um processamento diferenciado, calculadoras científicas, calculadoras financeiras. Então, a Intel, ela focava nesse mercado de calculadoras, certo? Só que ela percebeu que estava caindo em desuso, né? Porque aí ela viu a terceira geração passando aí da terceira para a quarta geração, e aí ela viu, né, um novo mercado. Ela lançou-se nesse mercado de microprocessadores, né, que é a junção aí desse conjunto de transistores em um único chip, certo? E aí ela se juntou com a IBM, que era uma empresa de servidores norte-americana, né, uma empresa bem antiga, bem precursora no mercado, certo? E aí ela conseguiu dar início, né? A Intel, que fora fundada em 1968, certo? Lá na nossa bonita Califórnia, tá? Um dos fundadores dela é o Gordon Moore, certo? Então, esse cara, ele é muito importante, eu gosto de frisar o nome dele, Gordon Moore, porque ele implementou a lei de Moore, né? A lei de Moore, ela diz que o crescimento do armazenamento e do processamento de dados, ele é exponencial. Ou seja, se hoje a gente precisa de 2 GB, amanhã a gente vai precisar de 4, posteriormente de 8, depois de 16, depois de 16, 32 GB e por aí vai. Então, se vocês tiverem aí uma curiosidadezinha, depois vocês deem uma olhada na lei de Moore, que foi implementada pelo fundador da Intel, né? Esse cara chamado Gordon Moore. Beleza, pessoal? Só que até aí, a Intel, ela ainda não tinha, certo, um grande poder no mercado, tá? E aí ela entrou no mercado em competição com a AMD, que a gente vai ver mais à frente, certo? E ela lançou a família do x86. Hoje, pessoal, a gente vive uma transição de x86 para... Basicamente, a maioria dos processadores hoje são x64. O que isso significa, né? Então, eu tenho uma derivação de x86 e eu tenho as de x64, tá? O x86, gente, quer dizer que eu tenho 32 bits, certo? Reservados para a execução, tá? Então, eu executo tarefas de até 32 bits, instruções de até 32 bits. Já o de 64, ele executa o dobro, certo? Ele executa instruções de 64 bits. Então, se a gente for fazer um comparativo, o x64, certo? Ele é uma revolução, né? No caso, uma evolução do x86, certo? Então, mais na frente a gente vai ver isso aqui mais a fundo, tá? Mas, no momento, a gente consegue compreender que o x64, certo? Ele é uma evolução do x86. Então, eu consigo ter o dobro de execução, né? Mas, lá no início, quando a Intel começou, ela lançou o processador Pentium, certo? Nome comercial Pentium, da família desses x86 32 bits, né? Para a época, na década de 90, né, em transição para o novo milênio, certo? Foi uma grandiosíssima revolução, onde você trouxe a implementação de processadores 32 bits, uma vez que a gente só tinha processadores de 16 bits, né? Então, foi em cima disso, certo? Que o Gordon, né? O Gordon Moore, ele percebeu que as tecnologias, elas crescem exponencialmente. Então, por exemplo, de 16 foi para 34, de 34 para 64, perdão, de 32 para 64, e assim sucessivamente, tá? Então, as tecnologias, elas vão crescendo exponencialmente, aí, segundo a lei de Moore, tá? Entendido, pessoal? É só um pouco mais de história para vocês entenderem, tá bom? Meu amigo João Lucas, bom dia, cara, tudo bem? Você está presente? Bom dia. Bom. Bom dia. Cara, tu pode ler para mim? Bom. A Rocha. A tecnologia em desenvolvimento de processador da Intel inovou recentemente com processador de menor unidade de processamento, com apenas 22 nanômetros. O Intel Ivy Bridge
enquanto os primeiros tinham o tamanho de 0,029. Pronto, né? Esse namômetro, pessoal, ele é a unidade de medida, certo? Relacionada à quantidade e o espaçamento de transistores dentro de um chip de silício. Então, quanto menor for esse número, certo? Maior vai ser a capacidade de processamento, mais transistor eu consigo colocar dentro do chip. Então, essa tecnologia do WaveBridge, né, que é um dos processadores mais recentes da Intel, certo? Vem a revolucionar o mercado, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? O início de tudo foi com o Intel 8088, certo? Depois teve a evolução aqui, observem que ele parece um chipzinho com as perninhas, né? Convencionalmente, todo microprocessador ele é assim. Tá? Aqui já foi o lançamento da plataforma x86, ok? Então, esse carinha aqui, ele só tinha 16 bits, tá? Esse cara aqui, ele já tem 32. E esse bonitão aqui já tem a base de 64. Tá ok? Como é que eu sei se meu computador é de 32 ou de 64 bits, Felipe? Você vai lá em propriedades, né, do computador e lá tem informando, né, inicialmente se teu sistema operacional ele é de 32 ou de 64 bits, né? Quem tiver curiosidade também, depois dá uma olhadinha. Se você quiser pesquisar mais a fundo sobre o hardware do seu computador, basta colocar o modelo dele, a marca no Google, certo? E ele vai te dar essa informação referente à arquitetura do processador, se é de 32 ou é de 64. Aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma cronologia, né, de como foi se dando essa evolução da Intel. Então, a Intel começou em 71, né, quando ela lança o seu primeiro processador, certo? Porém, ele não teve uma efetividade, ele não era voltado ainda para essa área computacional, né? Ele era voltado mesmo lá para a questão das calculadoras, certo? Mas em 72, ele lança aí... pessoal, desculpa, eu disse que o 8088 era de 16 bits, ele só era de 8 bits, tá, pessoal? Perdão. Em 74 foi apresentado, né, um novo 8080, certo? Que é a evolução do 8008, né? Considerado por muitos como o primeiro processador verdadeiro de uso geral. Já em 82, aqui a Intel já lançou processadores de 16 bits com 134 mil transistores dentro de um único chip. Em 82, pessoal, já se conseguia colocar 134 mil transistores dentro de um único chip. Tá? Em 85, a Intel começou a trabalhar com a família dos x86, né, que no caso são os processadores de 32 bits, né? Aí veio o Pentium, veio aquela galera todinha, certo? A família Pentium. Surgem os processadores Pentium comercialmente, né, 5 vezes mais poderoso que o Intel i486, tá? Em 95, né, o ano que o professor que vos fala nasceu, era lançado, né, um chip de alto desempenho, né, para processadores, aliás, para computadores que tinham a função de servidores, certo? Então, aqui já tinha uma evolução, certo? Dos chips Intel Pentium, né? Aqui já tinha o Intel Pentium Pro, né? Um processamento maior. Em 98, certo? Foi apresentado, né, o processador Celeron, certo? Esse processador, ele ficou bem famoso na época, foi utilizado, né, por muito tempo. Agora, há pouco tempo, alguns anos atrás, foi que ele veio ser descontinuado, certo? Ele vinha tendo diversas evoluções. Ainda em 98, a Intel lançou o Pentium 2, certo? Já uma segunda remessa do Pentium. Na virada do milênio, né, nos anos 2000, lançou-se o Pentium 4, com 42 milhões de transistores, enquanto aquele processador de 82 tinha de 134 mil transistores, já nos anos 2000 já tinha 42 milhões de transistores dentro de um único chip de silício. Em 2001, né, a Intel começou a trabalhar, a focar no mercado de processadores para servidores, com o Intel Xeon. 2003, a Intel lançou a tecnologia Centrino, né,
alto desempenho, excelente duração, bateria, né, redes locais LAN, certo? Isso aqui é uma placazinha de rede, certo? Por que está aqui no meio de processadores? Porque essa placazinha de rede, ela trabalhava com um processamento específico dela, certo? E aí, ela conseguia já aí a adesão da internet, né? No meados de 2003, a internet começando a se tornar mais comercial. Em 2006, foi lançado o primeiro processador quad-core, né? Para desktops e servidores, ou seja, ele tinha 4 núcleos, né? Usava a tecnologia Centrino, né? Era o chamado Core 2 Duo, e tinha o quad-core, certo? E aí eles tiveram muitas vendas, né? Na época aqui, 2006, entre 2006, 2007 e 2008, era um processador muito excelente. Eu aqui em casa ainda tenho um notebook de 2008, que ele tem Core 2 Duo, e é uma máquina muito boa, né? Apesar de velha, mas é muito boa. Tem já 12 anos esse computador, mas ele funciona com a beleza. Em 2007, né, lançou-se o Core 2 Quad, certo? Em 2008, né, veio aí uma revolução de eficiência energética, né? Foi quando começou a se trabalhar muito com a questão da sustentabilidade, e aí a Intel lançou processadores com consumo menor de energia, né? Vocês sabem que esses processadores, eles consomem muita energia do computador, né? E aí lançou-se o Atom, né? Que foi um processador voltado para máquinas de baixo custo, aqueles famosos netbooks, aqueles computadores, notebooks pequenininhos, né, que já foram descontinuados, computadores mais acessíveis à população, certo? Foram sendo vendidos com esse processador Atom, que não tinha um custo tão alto, tá? E tinham um foco voltado para a sustentabilidade. Em 2011, pessoal, foi o lançamento da segunda geração dos processadores Intel Core, né? Aqui já começou a ser lançado a família Core, né? Aí veio o Core i3, i4, i5, perdão, Core i3, i5, i7, já começou a ser lançado em meados de 2011 para 2012, né? E aí vai tendo as gerações, né? A terceira geração desses processadores Intel Core, né, com Ivy Bridge, certo? Lançamento da quarta geração com processadores Herschel. Em 2014, foram lançadas a quinta geração dos processadores Core com o Broadwell, certo? Que foram processadores de alto desempenho. Em 2013, perdão, em 2015, a sexta geração, né, de processadores Core, que é o Skylake, certo? Todos esses processadores, gente, eles têm uma destinação para desktops, para servidores, mas eles também são voltados para notebooks, né? E aí, aqui em meados de 2016, né, já na sétima geração dos processadores Intel, Kaby Lake, certo? O processador Core i7 ganhou uma potência extra, tá? Esse infográfico aqui, gente, ele é de 2016, ele tá uns 4 anos atrasadinho, certo? Mas de 2016 para cá, a gente já vai na nona geração dos processadores Core, certo? Aí dos Cores i3, i5, i7, né? E as suas determinadas evoluções, né? No caso, a minha máquina, ela tem processador Core i7 de sétima geração, tá? E aí a gente já está na nona geração, certo? Acho que não sei se esse ano ainda, mas provavelmente no início do ano que vem, a Intel já lança a 10ª geração dos processadores Core, né? Porque é uma família de processadores que se deu muito bem, tá bom, pessoal? Então, historicamente, a Intel, certo? Ela tem uma evolução de processadores muito forte, tá? E é uma líder de mercado, né? Por que eu falo sempre de Intel e AMD, que é a outra empresa que a gente vai ver já já? Porque a AMD, ela iniciou tudo isso. A Intel acompanhou e a Intel ultrapassou a AMD. E aí conseguiu se tornar líder de mercado na comercialização e venda de processadores. Belezinha, pessoal? Gostaram aí desse infográfico, né? Trazendo essas informações sobre a evolução dos processadores Intel. Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat. Uau! Como é que cabe 42 milhões de transistores em um negócio bem pequenininho, velho? Como é que pode? Exato. Como é que cabe, velho?
cabe muito mais, né? Deixa eu só pegar aqui o número. Que eu tava vendo um core é quase do tamanho de um bombom, mano. Menor, né? Olha, hoje, o Core i7 de nona geração, certo? Perdão, um Core i7 de oitava geração. Não, de oitava não. Esse aqui é de... Pronto, da mesma geração do meu, de 7 gerações, da sétima geração. Ele tem em torno de 4,7 bilhões de transistores. Então, lá no início, a gente viu a conta iniciando com 134 mil e hoje a gente pode chegar até quase 5 bilhões de transistores dentro de um processador. Tá? Interessante, né? Eita, rapaz. Chega de Intel. Vamos falar um pouquinho sobre a AMD? Bora. Não conheço essa daí, não. A AMD, Eu conheço, mas gosto mais da Intel. Advanced Micro Devices, né? A maior concorrente da Intel, né? Do mundo, atualmente. Né? Teve seu primeiro processador lançado em 75, que era muito parecido com a arquitetura do 8080 da Intel, né? Em 93, a AMD lançou o K7, né? O Krypton 7, que foi concorrente direto do Pentium 1 da Intel por muitos anos. Então, quando a Intel lançava um, a AMD ia lá lançava outro para concorrer. Quando a AMD lançava, a Intel ia lá lançava o melhor e ficou essa briga de gato e rato durante muito tempo, né? Até a Intel se consolidar com a família dos cores. Depois que a Intel lançou os cores, né? Que explodiu no mundo mesmo, os cores i3, i5, i7, né? Chegou a ter os cores i9 também. A AMD acabou tendo uma perca de mercado. Mas vale ressaltar, pessoal, que a AMD, né, ela foi pioneira nos processadores de 64 bits. Então, quem começou os 64 bits não foi a Intel, foi a AMD. Então, graças a ela, a gente tem uma evolução nos processadores, tá bom? E aqui eu trouxe alguns exemplos de processadores famosos da AMD, né? Lá em 75, ela iniciou com o 8080 AA, que competia com o 8080 da Intel, né? E aí veio tendo subsequências, né? Em 95 aqui, muito forte, tinha o AMD K5, né? E aí vai tendo as evoluções dos K6, o K7 ficou muito, muito forte, certo? Já na virada do milênio, a AMD lançou o Athlon, né? Que era um processador bem robusto e competia lá já com a galera do Pentium 3, do Pentium 4, certo? Em 2003, ela continuou com essa evolução do Athlon, diminuindo os tamanhos dos nanomômetros, certo? Meados de 2006, né? Por volta de entre 2004 e 2006, é que eu coloquei 2004 e 2005, ela teve uma família de processadores muito bom, que foi esse de 64 bits, né? A implementação do Athlon e do Opteron e do Thurion. Eram 3 processadores que lideravam o mercado, né, em meados de 2004 e 2005. Nessa época, a Intel perdia. Aí, o que foi que aconteceu? A AMD ela começou a ter alguns problemas, né? Particularmente, eu tinha um computador, 2009, que ele tinha o AMD Sempron, né? O AMD Sempron 2009, e era um processador muito bom, certo? Era um processador muito bom, que tinha uma capacidade de processamento legal. Agora, os processadores da AMD, pessoal, eles têm um grande problema. Eles esquentam bastante. Então, aquele processadorzinho lá da Intel, o Atom, que foi voltado para a economia de energia, de temperatura, certo? Ele acabou ganhando notoriedade. Por quê? Porque os processadores da AMD, por mais que eles utilizassem tecnologia 64 bits, eles esquentavam bastante, né? Isso, João Lucas. Hoje a gente tem o Ryzen, né? Hoje a gente tem uma gama de processadores muito forte, certo? Isso, precisa de autocooler, justamente. Que é um cooler refrigerado a água, né? Tem água passando por uns caninhos ali dentro do computador, certo? Hoje, a AMD, ela não foca diretamente, né, em processadores de desktop, né? A AMD, a empresa se direcionou para a construção de GPUs, né, que são unidades gráficas de processamento, as famosas placas de vídeo, tá ok? Então, hoje a AMD,
ela é uma grande produtora de placa de vídeo, né? Tem placas de vídeo excelentes mesmo, né? Que são desenvolvidas pela AMD. A Intel, ela continuou na construção desses processadores que foi bem segmentada e tudo mais, certo? Hoje a família Core acabou superando, né? O Thurion, o Athlon, o Opteron, né? Que eram processadores de grandes capacidades, certo? Aqui, ó, mais uma vez um infográficozinho para vocês tirarem algumas dúvidas, tá, pessoal? E aí, a gente chega aqui nesse comparativo, certo? Dos processadores que ambas concorriam na época, né? Então, a Intel lá com o seu Pentium e a AMD com o K5, né? Aí a Intel foi evoluindo com os Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3 e introduziu a tecnologia Celeron, né? Enquanto a AMD trabalhava com o Athlon K7 e o K6, tá? Quando a Intel começou a trabalhar com o Pentium 4, aqui, ó, a AMD já estava implementando, né, o Athlon XP com o Duron e com o Sempron já, né, aí em meados de 2002 para 2003, certo? Em meados de 2004 para 2005, né, a Intel lançou o Pentium D, né, que era uma derivação do Celeron, para competir com o Athlon 64. Nessa época aqui, pessoal, já foram implementados os processadores 64 bits. A Intel, vendo que estava perdendo essa corrida, lançou a família Core, que iniciou toda essa revolução que a gente chega nesses três caras aqui, que são os poderosos hoje do comércio de processadores, né? Que são os Core i3, i5 e i7. Quando a gente fala disso, pessoal, a gente está trabalhando diretamente com processadores comerciais, certo? Se colocar cooler de vento normal, a chance de... Isso, justamente, Vitor. O que acontece? Processadores, eles emitem muita energia, muito calor. Então, eles precisam ser refrigerados. Então, aqueles ventiladorzinhos que tem dentro do computador não é para ventilar internamente. Ele suga a ventilação que tem quente, né, dentro do sistema. Por isso que o computador, o desktop, ele é todo furadinho, certo? Porque o cooler, né, que é o ventiladorzinho, aquela ventilação, ele remove aquela temperatura quente que é emitida pelo processador, tá? Pronto, justamente, se o cara tem dinheiro para comprar um Ryzen, ele tem dinheiro para comprar um autocooler para poder refrigerar todo o sistema. Ou então coloca dentro hidrogênio ou faz qualquer outra coisa para refrigerar o negócio. Belezinha, pessoal? Entenderam que essas duas empresas fizeram a vida toda competindo entre elas para quem tinha o melhor processador, não é? Alguma dúvida até aqui? Tem alguma dúvida? Não, professor, tá de boa. Não, tá ótimo. Só que, professor, responde aí, por que esse negócio dos core é tão importante de existir 3, 5, 7? Por que é importante esse core? Pronto, esses cores, o core está relacionado a núcleo. Núcleo está relacionado a parte de execução, onde fica ali a minha unidade lógica aritmética, tá? Então, o que acontece? Quanto mais cores eu tenho, certo? Por exemplo, quando eu tinha um processador Core 2 Duo, eu tinha um processador com 2 núcleos, então eu conseguia fazer 2 vezes mais do que um núcleo fazia. Aí teve processadores quad-core, que são 4 núcleos. Hoje eu tenho processadores octa-cores, que tem 8 núcleos, certo? Onde eu quero chegar, pessoal, é que os processadores, eles evoluíram junto com a tecnologia, certo? De dispositivos. Antigamente, a gente falava muito de computador, né? No caso aqui, a gente está falando de computadores. Só que hoje, pessoal, os processadores, né? A gente vai ouvir falar muito de processadores em smartphones. Então, hoje, quem são os 2 grandes concorrentes de processadores para smartphones? Alguém sabe me dizer? Snapdragon. Tem não, ó. Snapdragon. Snapdragon. E... Eu não gosto de celular, eu só gosto de pesquisar sobre computadores. A Apple, Acho que é a da Samsung, né? Não? a massinha, ela trabalha com o A13 Bionic, né? É o processador dela, certo? A gente tem um muito conhecido que é o Snapdragon. Na verdade, o Snapdragon está aí em muitos telefones da Samsung, certo? Em alguns telefones da Motorola, certo?
Tinha um anteriormente, acho que era Ei, Felipe. Qualcomm, acho que era. Esses processadores para smartphone já estão no nível de octa-core, ou seja, tem 8 núcleos processando dentro de um Snapdragon e milhões de transistores. Oi, quem foi que perguntou? Para que serve o núcleo do processador? Os É núcleos, tipo 4 núcleos, 8 núcleos. Foi o que eu respondi agora há pouco, né, Vitor? É sobre a questão da execução, certo? Se você tem um núcleo, no núcleo se encontra ali a minha ULA, que é a unidade lógica aritmética, onde faço os cálculos. Se eu tenho mais de um núcleo no meu chip, o que isso quer dizer? Que eu tenho mais de uma ULA e que eu posso executar muito mais tarefas. Deu para entender? Deu. Tranquilo, pessoal? Então podemos dizer, professor, que os core eles servem para auxiliar a ULA, né? Para ela executar tarefas mais rápido e com mais facilidade. Na verdade, a ULA está dentro dos cores, né? Que os cores são os núcleos, certo? Os núcleos do sistema, tá bom? Quantos núcleos você acha que tem um processador de um celular? Processadores de celular, celulares melhorzinhos hoje, eles têm aí em média de 4 a 8 núcleos, né? São os octa-cores, tem processadores octa-cores, nos celulares um pouquinho melhor, aí na faixa dos entre 2 a 4 mil reais, né? Os telefones com um pouquinho mais caro, eles têm processadores octa-core. Telefones um pouquinho mais baratos, né? Eles têm aí em média só 4 núcleos, certo? E os telefones um pouquinho mais antigos, eles têm aí, né? 2, 4 núcleos, tá bom? Entendi? Pronto, o Xiaomi, mas a RAM não tem nada a ver, tá, o Leandro? Certo? Aqui a RAM é outro negócio. A RAM é uma memória auxiliar. A gente está falando de execução, de processamento. Certo? Professor, foi a Intel que inventou os primeiros coisinhas de RAM? Quem foi que perguntou? O Isle, né? Foi- Pronto, a Intel, no início da sua construção, ela trabalhava com memórias RAM, certo? Ela foi bem precursora nesse sentido, e foi uma das principais da época. Só que ela começou a trabalhar com esses processadores, né? E aí revolucionou todo o mercado, mas a resposta aí é sim, tá bom? Podemos seguir, pessoal? Pode. Tranquilo, né? Vamos trabalhar um pouquinho com instruções. A gente viu o que é o processador, de que ele é composto, essas duas empresas, né? A partir de agora, a gente vai trabalhar um pouquinho com as instruções, que é o que a gente manda para dentro do processador, tá? Então, uma instrução, gente, ela é uma representação elementar que gera uma ação em um computador. Então, se você vai lá e abre o WhatsApp de vocês, isso ali é feito por meio de uma instrução, tá ok? Se você faz uma ligação, é por meio de uma instrução que foi enviada ao processador do celular. Se você abre o Word no seu computador, é uma instrução que foi enviada ao processador do seu computador. Entenderam? Então, entendeu, minha amiga Larissa? Tudo bem aí? Tudo sim, professor. Maravilhas. Então, uma instrução, gente, ela determina o que o computador deve fazer naquele determinado momento, naquele instante. Então, o programa, né, ele é composto por muitas instruções. Então, por exemplo, o CorelDRAW, ele é um programa pesado de edição, ou o Photoshop é outro programa pesado. Ele é composto por uma única instrução? Jamais. Se fosse só uma instrução, o processador não aguentaria executar ele. Então, o que ele faz? Ele pega um programa grandão, pesadão, e quebra ele em instruções, certo? Eu tenho 10, 15, 20 instruções para poder executar um único programa, tá? Essas instruções são executadas de forma ordenada pelo processador. Lá em sistemas operacionais, a gente vai entender que existe um negócio chamado escalonamento, que o que acontece? Eu vou escolher quem que vai ser executado, né? Então, aqui a gente só precisa saber que ele vai ser executado, tá? E aí eu queria que vocês se atentassem para essa estrutura aqui, ó. A estrutura de uma instrução, tá, pessoal? Uma instrução, ela é formada por um open code, certo?
ou seja, um código de operação e um operando, certo? Só que esse operando, ele pode ser um único operando, ele pode ser 2 operandos, ele pode ser 3 operandos ou N operandos. Quando eu digo N operandos, quer dizer que eu tenho quantos operandos? Alguém me responde aí. Que pode variar, pode ser de 5, 6, 20. Infinitos? Top, justamente, que eu posso ter quantos operandos forem necessários, tá? Então, estrutura básica de uma instrução, open code e operandos. Open code e operandos. Então, vamos lá. Os tipos de instruções que eu vou ter nesse sistema, certo? Eu vou ter instruções matemáticas e lógicas, que foram aquelas que a gente viu lá, né? Soma, adição, aliás, a soma e a adição é a mesma coisa, né? Subtração, multiplicação, divisão, portas AND, portas OR, portas NOT, tá? Então, tudo isso são matemáticas, instruções matemáticas e lógicas, tá ok? Eu posso ter também instruções de movimentação de dados, certo? Lembra de um dos componentes, que é o meu registrador? Esse registrador, ele armazena informações. Para armazenar informações, eu preciso movimentar dados. Então, quando eu tenho uma instrução de movimentação de dados, quer dizer que eu estou mexendo diretamente com o meu registrador. E essa movimentação pode ser registrador, entre o registrador e a memória RAM, ou entre a memória RAM e o meu registrador. Tá? Então, tem essas 3 forminhas aí. Eu tenho instruções de entrada e saída, que são quando, por exemplo, eu coloco um pendrive, né, que eu estou chamando aqui a porta USB, certo? Ou quando eu aciono a minha webcam, tá? Eu estou tendo uma instrução de entrada ou saída, ou quando eu mando imprimir alguma coisa, certo? E, por último, eu tenho as instruções de controle, tá? Que são saltos, instruções de salto. Aqui, o que acontece? Ela vê a questão da prioridade, certo? Então, se eu tenho uma instrução que tem um nível mais forte, né, que necessita de uma prioridade maior, eu chamo a instrução de salto e ela pula essa extensão, tá bom? E vai chamando ela diretamente, tá? Então, são esses 4 tipos de instruções: matemáticas e lógicas, movimentação de dados, entrada e saída e instruções de controle. Olha aí, uma questãozinha de prova linda, perfeita, né? Tipo de instruções. Tranquilo, meu amigo Luan? Tudo em paz aí, cara? Deu para entender? Me dá um oi aí se tu estiver presente. Vixe, tá com gosto, é gosto. Acho que tá no modo... Ghost. Deve estar merendando, né? Modo Ghost. Deixa eu ver se eu pego mais um aqui no modo Ghost. Marcela. Ah, Marcela tá aí, não tá não, Marcela? Certeza, senhor. Sempre aqui. Maravilha. Entendeu isso aí, Marcela? Bom dia. Bom dia. Sim, senhor. Vamos seguindo, né? Bora lá. O que eu tenho aqui na sequência, gente? Eu tenho a definição daqueles termos que eu passei para vocês, né? Ainda sobre essa execução de instruções. Eu tenho uma técnica chamada pipeline, certo? A técnica do pipeline, o que acontece com o pipeline? Ela é uma técnica de hardware que permite que a CPU, né? Que a CPU faça uma busca de uma ou mais instruções além da próxima a ser executada. É como se eu me programasse e conseguisse executar mais do que, né, convencionalmente eu consigo. Tá? Então, essas instruções são colocadas em uma fila de memória dentro do processador, certo? Onde aguardam para ser executadas. Assim que uma instrução termina o primeiro estágio, né, e parte para o segundo, a próxima instrução já ocupa o primeiro estágio. Vamos ver isso aqui na prática, vamos ver se a gente consegue entender. Tá? Imaginem, pessoal, uma lavanderia. Eu vou chamar aqui a minha amiga Stephanie. Bora lá, Stephanie.
Me acompanha aí, tu vai me ajudando. Pode ser? Ou a Steph tá no modo Ghost? Tô ouvindo, assim, é porque o áudio tá cortando. Pronto, pô, você vai me ajudar aqui, tá? Vamos lá, Steph. Imagina uma lavanderia. Pode deixar o áudio ligado. Imagina uma lavanderia. Certo? Uhum. Imagina, Stephanie, o que a gente faz na lavanderia? A gente lava, seca e passa. Não é verdade? A gente lava a roupa, seca a roupa e passa a roupa. Ok? Sim, ok. Nessa lavanderia eu tenho, obviamente, a lavadora, a secadora e a pessoa que passa a roupa. Tá? Aí o que acontece, né? Eu tenho um saco de roupa A, tá aqui, ó, meu saco de roupa A. Eu tenho um saco de roupa B, eu tenho um saco de roupa C e tenho um saco de roupa D. Haja roupa para lavar, né? Aí o que acontece? A minha lavanderia, ela só tem uma máquina, uma secadora e só tem eu para passar as roupas. Tá acompanhando, não estão? Tá ok, Stephanie, até aí? Beleza. Aí o que acontece? Eu pego o saco de roupa A e coloco para lavar. Não é verdade? Ele leva 30 minutos para lavar essa roupa. Depois, essa mesma roupa leva mais 40 minutos para ser secada. E depois ela leva mais 20 minutos para ser engomada. Só depois de tudo isso é que eu inicio novamente com o saco de roupa B. Beleza? Beleza. Ótimo, né? Aí eu começo de novo. Lavo, seco e passo. Depois eu vou para o saco de roupa C. Lavo, seco e passo. E por último, o saco de roupa D. Eu lavo, seco e passo. Resumindo a história. Quanto tempo levou para mim lavar, secar e passar os 4 sacos de roupa? Acho que umas 6 horas, né? Vamos contar aqui, ó. 30 com 30, Porque 60. foi 1h30 só no primeiro. Pronto, foi 1h30 no primeiro, 1h30 no segundo, né? Já foi 3 horas, né? 6 E aí, horas ao todo. 6 horas. Pronto, então vamos colocar aqui 6 horas. Vamos supor que em cada saco eu ganhe R$100 para lavar. Então, em 6 horas, eu ganhei R$400, não foi? Uhum. Beleza. Isso aqui, gente, é uma lavanderia sequencial. Agora, vamos tentar aplicar o pipeline nessa lavanderia, a técnica do pipeline. O que consiste a técnica do pipeline? Olha, eu tinha colocado aqui a resposta. A lavanderia sequencial leva 6 horas para lavar 4 volumes, tá? O que consiste o pipeline? O que consiste o pipeline? A partir do momento que eu começar a lavar o saco de roupa A, que a roupa for lavada, o que vai acontecer com a lavadora? Ela vai ficar livre, não vai? Não vai, Stephanie? Confirma comigo. Sim, sim. Vamos lá, eu peguei o saco de roupa A, coloquei para lavar. Passou 30 minutos, tá aqui. Depois que eu coloquei ele para lavar, ele não vai secar? Não é? Vai. Quando o saco de roupa A estiver secando, eu não já posso colocar o saco de roupa B para lavar, não? Pode. Pois pronto. Então, o pipeline consiste nisso. A partir do momento em que a determinada ferramenta, né, abre um espaço de execução, né, eu já posso iniciar ela, né, mesmo sem a outra ter terminado, tá? Então, o que foi que aconteceu? Enquanto o saco A estava na secadora, o saco B estava lavando. Enquanto o saco A estava passando a roupa, o saco B estava sendo secado e o saco C de roupas já estava lavando. Quando o saco A terminou, certo? O saco B estava sendo passado, o saco C estava sendo secado e iniciou a lavagem do saco D.
Ou seja, aí, nisso, eu tive uma redução, né, de 2 horas e meia. Então, o que eu estava levando para fazer em 6 horas, eu fiz em 3 horas e meia, né? Então, eu tive um ganho maior, um ganho de tempo. Vocês conseguiram entender? Com esse exemplo da lavanderia? Sim. Conseguiu, Letícia? Sim. Ótimo. Então, pessoal, as nossas instruções são dessa mesma forma, certo? Então, antigamente se trabalhava com ela sequencial, ou seja, eu só executava a próxima instrução quando acabava por completo a anterior. Com o uso do pipeline, certo? O que foi que aconteceu? Eu posso ir executando instruções à medida que determinado processo vai sendo liberado. Tá bom? Belezinha? Posso passar para a próxima definição sobre paralelismo? Posso, meu amigo Eliel? Tudo tranquilo aí, chato? Eliel? Eliel, não esteja no modo gosto, Eliel. Ah, que bom, que bom, que bom, que bom. Certo? Então, o paralelismo, dando continuidade, né? É quando o processador, presta atenção, gente, o processador ele perde muito tempo aguardando os dados da memória, certo? Então, ele fica ali esperando a memória RAM mandar a informação, certo? Que vai ser executada. Porque o que é que funciona? Funciona da seguinte forma. Imagine aqui que eu tenho o meu HD. Todo mundo sabe o que é um HD, não sabe? Sim. Imagine aqui... Vixe, aqui não dá para imaginar não, que o desenho ficou muito ruim. Vou apagar aqui. Imagine que isso aqui seja a minha memória RAM. Ok? Imagine que isso aqui, muito bem desenhado, seja o meu processador. Tá bom? Aí, gente, o que que acontece? Certo? A minha memória RAM, ela vai lá no HD e diz o seguinte: cara, eu quero executar o Word, me manda os arquivos aí do Word, rápido. Aí o HD pega e retorna os arquivos do Word para a memória RAM. Tá aqui um W de Word. Aí a RAM, ela é dividida em espaçozinhos, tá? Aí o que foi que ficou? Tá aqui o meu Wordzão aqui guardado na RAM. Para que serve a memória RAM, pessoal? Ela é um auxiliar para o processador. Porque o que acontece? A memória RAM vai lá e diz assim, processador, cara, tu já pode executar o Word? Aí o processador, calma aí que eu tô ocupado. Aí a RAM, beleza, eu tô aguardando aqui, tá guardado o Word. Quando a CPU libera um espaço, aí ela manda o seguinte, olha, lá vai o Word. Aí o CPU vai, executa o Word, certo? E aí tudo ocorre. Então o processo é esse. Só que o processador, ele também espera bastante a memória RAM, porque ela vai buscar no HD. E o HD, ele é um disco magnético. Então, demora para encontrar. O CPU, ele é muito rápido. A RAM, ela é um pouquinho mais rápida, aliás, um pouquinho mais lenta que o CPU, certo? E o mais lento de tudinho é o HD. Então, a RAM, ela demora para encontrar o determinado arquivo do Word, por exemplo, lá no HD. E aí o processador fica aqui esperando. Ele fica ocioso. Oh, meu Deus, cadê a RAM que não traz o Word para me executar? Né? E aí, para melhorar essa questão, né, utiliza-se o paralelismo. E aí, o paralelismo, ele traz, né, por a etimologia da palavra, certo? Paralelo. Então, o que é algo paralelo? Meu amigo Thiago Souza. O que é algo paralelo, meu amigo Thiago Souza? Não que esteja junto, né? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Imagine uma linha A.
Imagine uma linha B. Aliás, uma estrada A e uma estrada B. Essas duas estradas, elas estão em paralelo, porque elas estão seguindo a mesma direção, o mesmo sentido. Agora, vamos pegar aqui uma estrada C. E aqui... Pô, minha canetinha sempre me traindo aqui, né? Agora, imagine uma estrada C e uma estrada D. Essas daqui, elas estão perpendiculares, certo? Elas não são paralelas, tá? Então, basicamente, paralelismo é quando eu posso estar executando duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então, esse paralelismo no processador, ele pode ocorrer em dois níveis. Em nível de instrução, né? Que é a nossa pipeline, certo? Lembra do pipeline? Quando eu tenho aqui a minha execução, ó. Aqui eu tenho um paralelismo, ó, porque eu estou executando a lavadora e a secadora. Aqui eu estou executando o cara passando, a secadora e a lavadora. Aqui, novamente, o cara passando, a secadora e a lavadora. Aqui o cara passando e a secadora. Enfim, o paralelismo, ele pode ser a nível de instrução, com o pipeline, ou a nível de hardware, quando eu tenho mais de um processador, que é o que ocorre nos processadores Core, né? Que eles têm mais de um núcleo. Então, por exemplo, o Core 2 Duo, certo? Ele é um processador que ele tem dois núcleos, dois cores, certo? Hoje a gente tem processadores octa-cores, que são o quê? 8 núcleos, certo? Então, eu posso ter esse paralelismo de duas formas. A nível de instrução, que a exemplo a gente tem o nosso pipeline, e a nível de hardware, que é quando eu adiciono, né? Quando eu tenho mais de um núcleo no meu chipzinho de processador. Beleza? Deu para entender aí, Beatriz? Mais fácil que isso. Mais fácil que isso, só dois isso, né? Beleza pura. Pois vamos seguindo. Já tá quase na hora do almoço. O paralelismo, pessoal, né? Ele tem o multiprocessador, né? Que são processadores interligados que executam instruções do mesmo programa e compartilham a mesma memória. No caso aqui, a gente pode dar o exemplo do nosso pipeline, certo? Que é a nível de instrução. E tem o multicomputador, que é o mesmo que o anterior, porém, além da memória compartilhada, também possui uma memória própria, certo? Essa memória própria é o cache, a memória cache, tá? Ele trabalha como se fosse outro computador, portanto, melhorando o desempenho, né? Aqui a gente tem os cores, certo? Que é a nível de hardware, tá bom? E aí, o último termo que a gente tem para ver hoje é multiprocessamento, né? Que é o uso de duas ou mais unidades centrais de processamento dentro de um único sistema de computador. No caso aqui, mais uma vez, a questão dos cores, né? Se eu tenho um núcleo, 2 núcleos, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, isso vai depender do processador, tá? Então, esse multiprocessamento, né? Se refere à capacidade de um sistema suportar mais de um processador ou a capacidade de alocar tarefas entre eles. Porque é o seguinte, gente. Beleza, eu tenho 8 núcleos dentro de um mesmo chip. Ou seja, eu tenho 8 processadores dentro de um mesmo chip. Não é porque eu tenho 8 que eles vão ficar em conflito. Eles têm que conversar entre si e dizer o seguinte: ei, cara, processador 01, cara, executa um pedacinho do Word aí. Processador 02, executa aí o outro pedacinho do Word. Processador 03, executa aí um pedaço do CorelDRAW. Processador 04, executa aí o Google Chrome. Então, quem é isso? Quem é que diz isso mesmo? Quem é que faz todo esse controle? É a ULA? É o C. É a UC, muito bem, Leandro. Então, a UC é que vai dizer isso, né? Processador 08, meu amigo Rei, execute aí, né, o Photoshop. Esse vem pesado, tá? E aí... Só faz mandar. Né, dando continuidade aí para a execução dessas tarefas, tá bom?
Então, tem 3 estados, eu só coloquei aqui, gente, mas essas definições desses estados a gente vai ver mais a fundo em sistemas operacionais, tá bom? Mas são estados, certo? Que tem dentro do processador, tá bom? Então, é o estado em execução, bloqueado e o estado de pronto, tá certo, pessoal? Então, a gente tem esses termozinhos, né? Nosso pipeline, certo? Que é uma técnica de hardware. A gente tem a definição de paralelismo, né? Que ele pode ocorrer em 2 níveis. A nível de instrução, que é o pipeline, e a nível de hardware, que é quando eu tenho mais processadores dentro do meu chip. Tem o paralelismo, né? Que ele pode ser um multiprocessador ou multicomputador. E eu tenho o multiprocessamento, tá bom? Entendido, povo? Então, para fechar a aula de hoje, eu gostaria de passar um videozinho aqui para vocês, né? A saga de um processador. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não. Pronto, certo? Então, eu vou passar aqui o videozinho para vocês, tá? Deixa eu só projetar aqui. Peraí, só um minutinho. Esse videozinho tá no YouTube, eu vou mandar o link para vocês. Aí, essa parte da explicação, eu já vou fechar aqui a gravação para não ficar tão extensa lá no YouTube, tá bom? Aí eu vou passar aqui um videozinho, 8 minutinhos o vídeo, tá bom? Então, eu vou fechar aqui a gravação, tá, pessoal?